São 3h36 e toda quarta-feira é dia de falar sobre concursos aqui no Tarde CBN. E hoje nós vamos falar sobre o concurso do último domingo da Assembleia Legislativa de Goiás. A nossa coach especialista em concurso faz agora um balanço da prova, é a Letícia Nobre, já chegou. Está aqui com a gente. E, além disso, nós vamos falar também sobre a terceirização de várias vagas para empresas públicas e sociedades mistas e além das autarquias. Isso quer dizer que os concursos, como do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, por exemplo, vão ter menos vagas, né? Vamos saber se é realmente isso. Eu converso agora, então, com a Letícia. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Bernadette. Ótimo estar aqui mais uma vez, mais uma semana, conversando sobre concursos públicos. E hoje a gente vai falar a respeito do concurso que teve no domingo. Parece que foi tudo tranquilo, não tivemos nenhuma polêmica registrada, mas com um destaque sobre o que a gente já falou das abstenções numa outra semana. Tivemos 28% de abstenção na prova do domingo, o que é considerado bem alto. O pessoal lá da UEG, que está promovendo a seleção, comentou que isso foi porque os candidatos que não estavam tão bem preparados resolveram não ir. Bom, é possível que aqueles que nós falamos, aqueles aventureiros, decidiram fazer outra coisa no domingo, né? Se inscreveram, mas não foram. O concurso teve cerca de 22.600 candidatos. Para as vagas foram 86 vagas. E agora é esperar, porque a concorrência de fato foi grande em alguns cargos, como de assistente administrativo, que teve 512 candidatos por vaga. E veja só, Bernadette, a gente já tinha comentado isso. O cargo de assistente administrativo, ele exigia nível médio. E olha só, mais uma vez o que aconteceu, que a gente comentou, que muitas pessoas que às vezes têm nível superior acabam se candidatando para cargo de nível médio. E é possível que isso tenha acontecido. Outro cargo que foi bem disputado também foi o de pesquisador legislativo, com 306 candidatos por vaga. Então, deu uma disputa bem acima. O que a gente pode comentar disso, dessa concorrência tão alta? Não estamos tendo grandes concursos no momento. Isso faz com que a atenção daquelas pessoas que estão testando ou que estão começando a estudar se volte para só alguns do que está disponível, né? Como é o que está acontecendo agora. E é certamente o que aconteceu com o concurso da Assembleia. E agora desde a semana passada, um pouco antes até, o pessoal está muito preocupado com o projeto de lei que está rolando lá na Câmara sobre a terceirização. Pois bem, eu quero dar um alívio para todo mundo de uma notícia que saiu ontem, né? Saiu semana passada, teve a aprovação do texto base, que colocou tudo quanto é concurseiro em polvorosa, super preocupados. É o fim dos concursos, que isso não pode. Gente, independente do que aconteceu ontem, que derrubou a questão de não poder ter terceirização para empresas públicas e sociedade de economia mista, derrubou ontem isso. Agora já voltou ao normal. Antes mesmo, no texto base, não podia ter terceirização para atividades fins, para autarquias, administração direta. Então, todas as agências reguladoras, todos os cargos de ministério, tudo isso já estava protegido. Tá? E é um princípio constitucional. Tem lá no artigo 37 que para a seleção de administração pública direta e indireta também só com concurso público. Então, fiquem tranquilos, tá tudo bem. E ontem um alívio maior. Por conta das empresas públicas. Já que é para aliviar, vamos aliviar, né, Letícia? Ontem os deputados colocaram a mão na consciência e tiraram essa parte da administração indireta, nessa parte, na verdade, das empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, toda a parte bancária, toda a parte das empresas públicas estão a salvo agora. Muito bem, então os concursos como concursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, isso não vai significar uma redução do número de vagas ou até mesmo corte desses concursos? Na realidade, a Caixa continua fazendo concurso para cadastro reserva. Só que da semana passada para cá, teve uma nova resolução em que o Banco do Brasil não fará mais concurso para cadastro reserva. Agora ele vai definir a quantidade de vagas. Mas continua, independente de todas essas coisas, continuam sendo concursos excelentes, porque chamam muitas pessoas.
chamam muitas pessoas. No concurso da Caixa, eu me lembro que um dos últimos chamou, tipo, 9.000 pessoas. Então, realmente, para quem está começando nessa área, que gosta da área bancária, está começando nesse universo de concurso, são o que a gente chama de concurso trampolim. Trampolim. Exatamente, que são concursos de entrada do universo das seleções. São bons, então não se preocupem com essa questão de cadastro de reserva e tal. Se preocupem em estar entre aqueles 10% que eu fico falando, de que tem que estar mais bem preparado, competitivo. Só para a gente voltar naquela questão do nível, da quantidade de abstenções no último concurso lá da Assembleia, 28%, você falou, né? E que a organização diz que a gente que não está muito bem preparada. Existe uma santa consciência dessa que no dia do concurso eu não vou porque eu não estou bem preparado? Existe isso? Ah, certamente que tem. Aliás, você, independente do seu nível de preparação, ir consciente do que você pode esperar da prova é importante. Por isso que eu falo que tem que fazer questões, que tem que ficar controlando. É importante que o candidato vá, já está inscrito, mesmo que a preparação dele não tenha sido 100%. Exato, porque ele pode aproveitar a parte da preparação. Às vezes algumas disciplinas que ele já está um pouco mais avançado, ele consegue... Para se familiarizar com a prova, com a banca. Com o ambiente de prova, com toda aquela pressão. Eu concordo que é melhor ir do que desperdiçar completamente o dinheiro. Ainda dá para aproveitar a experiência de estar lá fazendo a prova. Agora, tem aí também bons concursos, como você fala. Aqueles concursos da Polícia Rodoviária Federal são um concurso trampolim também, não? Não, PRF não. PRF já é o nível mais top. avançado e tal. Exatamente, são concursos bons. Polícia Federal, Receita Federal também. São concursos que exigem um pouco mais, né? A gente deve ter notícias em breve a respeito desses concursos, do INSS também, que tá todo mundo, assim, esperando o muito edital. Ansioso, porque, de fato, tem uma demanda grande reprimida. E toda essa confusão política, econômica aí, estão segurando os concursos, mas quem tá afim de entrar, não amolece não, continua estudando. É isso mesmo. Ô, Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarde CBN. Muito bacana falar com você a respeito desse assunto que é importante para muita gente. É importante, sim, participar de concurso, passar num concurso. Significa uma carreira, significa aí o resto da vida, né? No ambiente de trabalho, no serviço público, não é isso? Exatamente. Tem muitas possibilidades em que você pode crescer como carreira e ter outros objetivos também dentro do serviço público. Muito obrigada, boa tarde, a gente Até a próxima quarta. Isso, não fiquem ansiosos, mas semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade. Muito bem.